Professor Fabiano, seja muito bem-vindo aqui no Jurisprudência e Concursos. É um prazer enorme recebê-lo. Faz tempo que eu estou esperando para o professor vir aqui conosco. Assisto, já acompanhei várias aulas do professor aí pela Rede Júris. E, aliás, estou esperando o professor como convidado oficial lá no meu site. Vou ficar no pé do professor. Eu vou sim. Professor, muito bem-vindo aqui. Agradeço por ter aceito o convite aqui para o Jurisprudência. Então, vou fazer a apresentação aqui do professor Fabiano. O professor Fabiano é juiz do trabalho, professor universitário, professor de cursos preparatórios, é especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, mestrando em Direito do Trabalho e doutorando em Direito Social pela UCLM na Espanha e autor de diversos artigos jurídicos. Ok, professor? Eu vou deixar o professor aqui em contato direto com os nossos seguidores para dar aí uma boa noite antes da gente começar aí a palestra. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, professor. Obrigado, Tânia. Boa noite para todos os concurseiros trabalhistas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente vem acompanhando esse trabalho sério, tão importante que a professora Tânia vem realizando pelo site, de modo que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Ok, professor. Então, antes da gente começar, eu quero avisar o pessoal que nós vamos fazer hoje um sorteio, está todo mundo sabendo já, da pós-graduação em prática da advocacia trabalhista, cujo coordenador é o professor Fabiano. E eu queria que o professor Fabiano falasse um pouquinho, antes da gente começar aqui a palestra sobre estabilidade no emprego, sobre essa pós-graduação, quando ela vai começar, qual que é o conteúdo. Conta um pouquinho aí para o professor, para a gente, dessa pós-graduação aí que vai acontecer pela Rede Júris. A pós-graduação em prática trabalhista, ela está programada para começar na última semana de outubro. A gente formatou esse curso verificando a necessidade do dia a dia, principalmente do advogado que milita na área trabalhista, mas me parece que essa pós-graduação pode ser muito útil também para os concurseiros. Eu tenho aqui um exemplo pessoal para dar, que eu passei com o concurso da magistratura trabalhista com 10 meses de estudo. Mas, na época, foi curioso que eu fui reprovado na segunda fase da OAB e um mês depois estava aprovado no concurso de juiz do trabalho. Demonstra que, muitas vezes, cada prova tem uma preparação diferente e a gente, principalmente quando sai da faculdade há pouco tempo, tem uma dificuldade enorme de lidar com questões práticas. Então, a nossa intenção nesse curso, com professores que militam há muitos anos na Justiça do Trabalho, é dar aos alunos uma oportunidade de convívio prático, com detalhes de jurisprudência, com dicas de peças trabalhistas. Acho que esse curso, da forma como ele foi moldado, vai ser bastante válido para todo mundo que tiver interesse em participar. Tá pronto? Olá! Vamos então hoje abordar o tema sobre estabilidade e garantia no emprego. Esse tema extremamente importante para quem está se preparando em qualquer curso que envolva a matéria do direito do trabalho. E é um tema onde a gente tem observado uma profunda dinâmica da nossa jurisprudência. Daí porque nós vamos abordar aqui vários aspectos práticos que tratam dessa matéria. Primeiro, algumas noções gerais acerca desse tema. Uma distinção que é preciso ser feita antes de mais nada. Estabilidade e garantia de emprego. A gente usa muito o termo estabilidade provisória, existem súmulas do TST com esse termo, mas, naturalmente, esse termo é contraditório, porque estabilidade dá uma ideia de permanência que seria contrário ao termo provisório.
Por isso, uma dica, se vocês estiverem fazendo uma prova discursiva que envolver esse tema, eu vou dar preferência para aquelas hipóteses das chamadas estabilidades provisórias, eu vou dar preferência pelo uso do termo de garantia de emprego, que seria justamente aquelas situações em que temporariamente o empregador está impedido de promover a ruptura do contrato de trabalho. Nós vamos deixar a estabilidade, esse termo estabilidade, para situações mais duradouras de permanência do empregado na relação de trabalho, que seria o caso, por exemplo, da estabilidade decenal, que está prevista lá na CLT. Essa estabilidade decenal hoje praticamente está extinta. São pouquíssimos os trabalhadores remanescentes desse sistema de estabilidade sindical decenal. O que seria estabilidade decenal? Antes da Constituição de 88, o empregado poderia fazer opção, ou ele optava pelo regime do FGTS, ou, se não fizesse essa opção, ele ficava no regime de tempo de serviço da CLT. Nesse regime de tempo de serviço, se o empregado alcançasse 10 anos na empresa, ele não poderia ser dispensado, salvo se praticasse uma falta grave. Normalmente são aquelas hipóteses lá do artigo 482 da CLT, mas essa falta grave tem que ser apurada por um inquérito judicial de apuração de falta grave. Não é como nós temos hoje, um empregado regido pelo FGTS, onde o empregador, se verificar a prática de uma falta grave, já despede o sujeito logo, por justa causa, sem precisar passar por um processo judicial que autorize essa dispensa. Então, são pouquíssimos os trabalhadores que estão nessa situação, porque a Constituição de 88 veio a generalizar o regime do Fundo de Garantia. Em razão disso, todos os trabalhadores que não tinham alcançado a estabilidade decenal antes da Constituição de 88, não alcançam mais, justamente porque a Constituição tornou o regime do Fundo de Garantia um regime jurídico único, apenas ressalvando o direito adquirido daqueles que já estavam numa situação de estabilidade decenal. Então, vocês pensem, o empregado, para ter essa estabilidade, ele tem que ter entrado na empresa antes de 5 de outubro de 1978 e não ter, à época, antes da Constituição de 88, feito a opção ao regime do Fundo de Garantia. A lei do FGTS permite ainda a opção retroativa ao Fundo de Garantia, seria a Lei 8.036. Por que essa opção retroativa? É porque o empregado que tem lá, imaginemos antes da Constituição de 88, 15, 20 anos no regime de tempo de serviço, se ele sair da empresa por iniciativa própria, por pedido de demissão, por exemplo, ele não receberia nenhum tipo de indenização por esse tempo de serviço anterior à Constituição de 88. E por isso o legislador, com muita propriedade, ele permitiu que o empregado fizesse a opção retroativa para aqueles que antes da Constituição de 88 não eram optantes pelo regime do FGTS. E nesse caso a empresa é obrigada a promover os recolhimentos do FGTS pretérito, né, desse período anterior à Constituição de 88. Há uma outra situação de estabilidade que a gente pode e deve preferir esse termo, que seria a estabilidade do servidor público. Né? Que existe aqui? O artigo 41 da Constituição Federal prevê que, como um dos direitos do servidor público, a estabilidade no trabalho, depois de 3 anos, né, passado o estágio probatório. E qual a discussão que ocorreu aqui? É que eu posso ter empregados públicos, né, empregados da administração pública direta, autarquias e fundações, que foram contratados pelo regime da CLT, né, que o regime do pessoal da administração pública seja o regime seletista. Muitos municípios, por exemplo,
adotam a CLT como regime de pessoal. Nessa situação, por ser seletista, o servidor público vai ter direito ao fundo de garantia e ainda assim ele vai ter a estabilidade constitucional. Isso foi tratado pelo TST na súmula 390, onde o TST faz uma distinção entre os empregados das empresas públicas, sociedade e economia mista e os empregados da administração direta, autárquica e fundacional. E nessa perspectiva, o TST, nessa súmula 390, ele afirma que o servidor seletista da administração direta, autárquica e fundacional, esse tem a estabilidade do artigo 41, que o regime da CLT não exclui a aplicação das garantias previstas lá na Constituição Federal para esse servidor público. Agora, em se tratando de empregado de sociedade e economia mista ou de empresa pública, o TST, na súmula 390, no item 2, estabelece a interpretação que esses empregados não alcançam a estabilidade constitucional dos servidores públicos. Pode parecer discriminação, mas não é. É porque para esses empregados das empresas públicas e da sociedade de economia mista, eu tenho no artigo 173 da Constituição Federal uma previsão de que esses empregados são regidos pelas mesmas leis das empresas privadas. E nessa perspectiva, esses empregados não vão alcançar estabilidade. A gente até abre um parênteses aqui para fazer um alerta para o pessoal que o Estado de Goiás deve lançar logo um concurso para a PGE. O pessoal já está aqui, o maior burburinho, que esse ano ainda deve sair o edital, inclusive o Júris deve lançar um curso específico, que tem algumas matérias, tipo, deve cair História do Estado de Goiás, que eu sei que os candidatos de fora, às vezes, têm uma certa dificuldade. Então, o pessoal fica ligado que mesmo quem está fazendo concurso na área trabalhista, tirando o direito tributário, o concurso é bem parecido à programação. Bom, então nessas duas situações, eu posso falar de estabilidade decenal, estabilidade do servidor público. As outras hipóteses, o que eu tenho normalmente, seria a hipótese de garantia de emprego, onde o empregador, temporariamente, por um motivo especificado na lei, ele fica impedido de promover a dispensa dos empregados. A gente precisaria aqui, nessa introdução ainda, fazer algumas pequenas inserções. Primeiro, a dispensa de um empregado é um direito potestativo do empregador? De certa forma, sim, porque da forma como foi estabelecido o regime trabalhista do artigo 7º da Constituição Federal, nós não temos mais sistema de estabilidade permanente no direito do trabalho, de modo que a regra geral é que o empregador pode promover dispensa do empregado quando quiser. Só que esse quando quiser não é um direito absoluto. Nós vamos ter que observar algumas restrições legais. A primeira seria justamente as garantias de emprego, que a gente vai abordar as principais aqui. A segunda é que a dispensa não pode ter caráter discriminatório. E nesse sentido, a gente chama a atenção de vocês para o artigo 4º da Lei 9.029. A Lei 9.029 é uma lei importantíssima de combate à discriminação nas relações de trabalho. Essa lei, muita atenção para os concurseiros trabalhistas, que essa lei foi mudada no ano passado pelo Estatuto da Igualdade Racial. Houve uma ligeira alteração nesse artigo 4º e passou a constar que o empregado que for dispensado por motivo discriminatório, ele tem direito a entrar com uma ação, já que a dispensa seria nula em razão da discriminação, e a inovação da lei foi constar que, além dos danos morais, criou-se aqui uma situação objetiva de que o empregado, se ele for dispensado por motivo discriminatório, necessariamente ele tem direito a uma indenização por danos morais. E, além disso, o empregado faz a opção
por ser readmitido com pagamento de todos os salários e vantagens do período, desde o período do afastamento, ou então ele pleiteia uma indenização dobrada do que a lei chama dos salários do período do afastamento. Então a gente teria que interpretar que seriam os salários da data da dispensa discriminatória até a data da propositura da demanda. E uma última restrição que seria necessária a gente colocar aqui nesse início é que o Tribunal Superior do Trabalho, no famoso caso da Embraer, que todo mundo deve estar lembrado, que a Embraer dispensou 4.200 empregados em pleno auge da crise econômica mundial, o TST julgou um dissídio coletivo envolvendo a Embraer e afirmou pela primeira vez no tribunal que as despedidas coletivas exigem negociação coletiva. Então, se nós tivermos a chamada dispensa massiva, uma empresa que promove dispensa de centenas de trabalhadores, o que causaria um transtorno grande, não só para os trabalhadores, mas para o próprio município onde eles estão inseridos, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, a partir do caso da Embraer, que a empresa só pode fazer dispensa coletiva se antes disso fizer uma negociação com o sindicato. A negociação justamente para verificar a forma de dispensa desses empregados e a instituição de algumas medidas que amenize os efeitos drásticos da dispensa coletiva. E em seguida, então, nós vamos passar a abordar algumas espécies de garantia de emprego. Bom, voltando aqui a esse tema da garantia de emprego, uma dica para quem for fazer prova discursiva. Sempre que a gente for fazer uma prova discursiva na área trabalhista, eu vou me preocupar em abrir a questão com uma questão de ordem principiológica, né? Vocês estudam bastante os princípios do direito do trabalho, né? Aliás, eu tive um aluno que era impressionante. Ele sabia princípio como ninguém. Eu ficava entusiasmado com aquele aluno, pensando, poxa, mas esse cidadão tem base teórica, né? Depois eu fui descobrir que o aluno era preguiçoso, porque ele lia a parte de princípios, que está no começo de qualquer livro de direito do trabalho, e depois não lia o resto, né? Mas, ainda que seja assim, vocês podem bolar alguns esquemas na cabeça, pode cair a questão que for, para vocês discorrerem, vamos sempre abrir um link da questão jurídica abordada com os princípios do direito do trabalho. Isso é extremamente valorizado pelas bancas examinadoras na área trabalhista. E quando a gente fala aqui de garantia de emprego, a gente sempre tem que lembrar do princípio da continuidade da relação de emprego. É o princípio pelo qual nós vamos buscar a permanência e a fixação do empregado o maior tempo possível na empresa. E é nessa perspectiva, ainda que a gente não tenha mais estabilidade permanente, como era o sistema da estabilidade decenal, é que nós vamos criando algumas situações em que o legislador repute ser injusto o empregado dispensar uma pessoa em determinada condição, como é o caso do empregado eleito dirigente sindical, como é o empregado eleito membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, como é a empregada que está gestante, o empregado que sofre um acidente de trabalho. Então, nós vamos focar aqui a nossa abordagem nessas 4 principais modalidades de garantia de emprego. Seria importante lembrar que a Constituição estabeleceu no inciso 1º do artigo 7º que nós vamos ter um regime de garantia de emprego, de proteção contra a despedida arbitrária, mediante lei complementar. Essa lei complementar até hoje não veio pelo Congresso Nacional, de modo que a regulamentação que a gente tem contra a despedida arbitrária é extremamente precária e se limita à multa de 40% do fundo de garantia. Justamente por isso é que nós já afirmamos que, a rigor, o empregador tem pleno poder para dispensar o empregado no nosso sistema trabalhista. Houve um ensaio no Brasil de ratificação da Convenção 158 da OIT.
essa convenção trata justamente da proteção contra a despedida arbitrária. O governo brasileiro, à época, meses depois da convenção começar a valer, o governo brasileiro denunciou a convenção à OIT, ou seja, comunicou formalmente que o Brasil não aplicaria mais a Convenção 158 da OIT. Chama a atenção de vocês, inclusive, por uma questão bem interessante. Na época que o Brasil ratificou a Convenção 158 da OIT, muita gente disse, isso chegou inclusive a ser afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, numa ADIM contra a ratificação da Convenção 158, afirmava-se que a Convenção 158 não poderia servir para regulamentar o inciso 1º do artigo 7º da Constituição, justamente porque o artigo 7º, no inciso 1º, exige lei complementar para regulamentar a proteção contra a despedida arbitrária. Entendia-se que a Convenção da OIT, por não ter status normativo de lei complementar, não poderia regulamentar o inciso 1º. Hoje, se essa questão fosse enfrentada no Supremo, nos parece que a conclusão teria que ser distinta, porque a partir da questão envolvendo a prisão do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar a tese de que as convenções que envolvem direitos humanos, os tratados de direitos humanos, têm caráter supra-legal, ou seja, está acima de todo ordenamento jurídico infraconstitucional. De modo que, se essa Convenção 158 vier a ser novamente ratificada pelo Brasil, ela serviria para regulamentar o inciso 1º, justamente porque ela estaria acima até mesmo de uma possível lei complementar acerca desse tema. Chama a atenção de vocês para uma orientação jurisprudencial que é a OJ 142 da SDI 1 do TST. Essa OJ é interessante porque o TST aborda várias situações que não têm previsão legal de garantia de emprego. Mas, mesmo assim, o TST diz que se o juiz tiver motivo fundado para determinar antecipação de tutela de empregado que esteja nessas condições, a rigor não cabe mandado de segurança para cassar a decisão do magistrado que antecipa os efeitos da tutela e determina a reintegração do empregado. Então vejam que nessa OJ 142 da SDI 2 do TST, menciona-se aqui algumas situações. Anistiado daquela lei do Itamar Franco de 94, aposentado, algumas normas coletivas, inclusive, prevê estabilidade de aposentado, integrante de comissão de fábrica, essa comissão de fábrica seria o pessoal lá do artigo 617 da CLT, que seria aquela ressalva em que se o sindicato se nega a fazer negociação coletiva, os empregados podem juntar um grupo de empregados, uma comissão de fábrica, e entabular a negociação coletiva à revelia do sindicato que não quis assumir para si o ônus, as tratativas da negociação coletiva. Fala-se aqui ainda do dirigente sindical, do portador de doença profissional, portador de vírus HIV, que é algo extremamente polêmico. A jurisprudência do TST vem entendendo que presume-se a dispensa discriminatória de um portador de HIV e, por isso, caberia reintegração a esse empregado. Ou detentor de estabilidade provisória prevista na norma coletiva. Então, a gente pode ver por SOJ 342 que, além das hipóteses expressamente trazidas na nossa lei trabalhista, ainda existem outras reconhecidas pela nossa jurisprudência. Precisaríamos ainda fazer algumas menções sobre algumas abordagens gerais que vão se aplicar em toda e qualquer modalidade de garantia de emprego. Primeiro, a questão da súmula 396 do TST. Essa súmula 396 ela traz duas questões embutidas, as duas bem importantes. Imagine vocês a seguinte situação: uma gestante, ela tem estabilidade no emprego
de até 5 meses depois do parto. Então, imagine que a criança nasceu no dia 5 de outubro de 2011. Nossa, cada uma. Hoje eu recebi um e-mail, é verdade, registraram um menino com o nome de Facebookson, né? Uma coisa assim, impressionante, né? Então imagine que esse menino Facebookson nasceu no dia 5 de outubro de 2011. Então a mãe vai ter garantia de emprego por 5 meses depois do parto. Então a gente contaria, é mês, né, gente? Não é dia. 5 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Deu 5 de março, acabou a estabilidade. Mas imaginem que essa senhora, essa mãe entrou com ação na Justiça do Trabalho e essa ação transitou em julgado só no dia 30 de outubro de 2012. Então o que ocorre? A ação foi julgada depois do término do período de estabilidade. E a súmula 396 resolve essa questão, ao indicar que se o empregado obtiver um ganho judicial, uma decisão judicial determinando, reconhecendo a estabilidade, né, nesse caso, exaurido o período de estabilidade, o empregado não tem mais direito a ser reintegrado. O direito dele vai se limitar às vantagens financeiras do período da garantia de emprego. Então, nesse exemplo aqui, o que essa senhora receberia? Todos os salários e demais vantagens, 13º, férias, fundo de garantia, se tiver vale alimentação, qualquer vantagem, até 5 de março de 2012, acrescido do aviso prévio, já que a dispensa seria nula. Mas pode pensar assim, mas e se o juiz mandou reintegrar? Chegou lá na execução, não está falando nada de converter a reintegração em indenização pecuniária. Como é que eu resolvo essa questão? A súmula 396 também resolve a matéria, dizendo que, nesse caso, não há nulidade por julgamento extrapetita se o juiz decidir pela conversão em pecúnia da estabilidade em detrimento da reintegração pedida na inicial. Se transitar em julgado decisão determinando a reintegração, não tem problema. Lá na execução, o juiz vai dar um mero despacho, interpretando a coisa julgada e limitando a decisão judicial, a conversão e execução dos valores devidos para esse empregado durante o período estabilitário. Aproveito aqui para chamar a atenção de vocês que a súmula 396 menciona que o empregado, quando exaurido o período da estabilidade, seriam devidos a esse empregado apenas os salários. E por isso muita gente interpreta e às vezes até entra com a ação pleiteando só indenização do salário seco, sem qualquer outra vantagem. Está errado, gente, está perdendo dinheiro. Nesse caso, o empregado vai ter que interpretar a súmula, porque é isso que o TST quis dizer, os salários como qualquer vantagem remuneratória, férias, 13º, fundo de garantia e tudo o mais. Outra questão que seria importante frisar é da súmula 348 do TST, que o aviso prévio é incompatível com a garantia de emprego. Ou seja, eu não posso dar o aviso prévio para o empregado enquanto ele estiver ainda em período de garantia de emprego. Isso acontece muito com as gestantes, né? A gestante sai de licença maternidade, que é de 120 dias, quando ela volta, o empregador fica lá contando no calendário. Quando falta 30 dias para acabar a estabilidade dela, o excomungado dá o aviso prévio para a coitada da trabalhadora. Esse aviso prévio é absolutamente nulo, justamente porque não vale concessão de aviso prévio na fluência de uma garantia de emprego. É o que o TST afirma, inclusive, na súmula 348 do tribunal. Mais algumas questões aqui. Primeiro, eu posso ter estabilidade no contrato por prazo determinado? Gente, fiquem muito ligados nessa questão.
A gente lê vários livros dizendo que estabilidade é incompatível com contrato a termo. Ou seja, se eu tiver num contrato por prazo determinado, o empregado não alcança nenhum tipo de garantia de emprego. Essa afirmação, ela é duplamente falsa. Primeiro, ela é falsa porque ainda que eu entenda que a estabilidade não vai ter o poder de transformar um contrato a prazo num contrato por tempo indeterminado, eu tenho que admitir que se o empregado, por exemplo, a gestante, né, engravidou durante o contrato de experiência, pelo menos no período do contrato de experiência, ela não pode ser despedida. A estabilidade tem que ser preservada dentro desse período previsto inicialmente para o contrato a termo. E a segunda questão é que a gente tem que observar que a jurisprudência tem feito algumas ressalvas quanto a esse pensamento que parecia único, de que contrato a prazo determinado seria incompatível com o alcance da estabilidade. E aqui eu chamo a atenção de vocês para duas questões. Primeira questão, a estabilidade da gestante. O TST tem inclusive uma súmula, que é a súmula 244. Nessa súmula 244, o TST afirma que no contrato de experiência, a mulher não alcança a estabilidade de gestante. Ou seja, a empresa pode dispensar uma gestante no final do contrato de experiência, justamente porque o TST interpreta que isso não é uma dispensa arbitrária. Isso está lá na súmula 244 do TST. No entanto, gente, isso já caiu inclusive em prova objetiva do CESP, em concurso de analista de TRT. Eu tenho que fazer uma ressalva que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal devagarzinho vai caminhando em sentido contrário. O Supremo Tribunal Federal já tem vários precedentes dizendo que como a estabilidade da gestante envolve, antes da proteção do trabalho da mulher, a figura da criança lá do nascituro, do ser em formação, isso faz com que, num confronto de valores constitucionais, que vocês estudam lá como ponderação de interesses, eu tenho do lado aqui o interesse da empresa, que é quem é dona dos meios de produção, ela é dona do emprego, ela que fixa a forma de contratação, se vai contratar a prazo ou se é por prazo indeterminado, pode contratar a prazo quando a lei autoriza. E do outro lado, eu tenho a dignidade da pessoa humana, não só da mãe como do nascituro, a proteção à família, a proteção integral ao menor e a proteção ao próprio mercado de trabalho da mulher. E nessa perspectiva, o STF tem dito que, em razão desse confronto, eu tenho que privilegiar o interesse da mulher. O contrato a prazo, que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, usa o termo de contratação precária, não seria um obstáculo para o alcance da garantia de emprego. Isso é uma ressalva muito importante para ser feita. Só que aí vem um problema. Vocês estão fazendo uma prova lá e perguntam o seguinte na prova: de acordo com a jurisprudência do TST, aí teria que marcar que o fato da mulher engravidar no curso do contrato de experiência não impede que a empresa dispense ela no final desse período, que é o que está na súmula 244. Mas, como eu disse, já caiu em prova, dizendo que, segundo a jurisprudência do STF, o entendimento é contrário. Inclusive, em razão da chuva, eu tive um probleminha em casa hoje, fiquei sem energia e sem internet, mas de hoje para amanhã em especial, vocês podem entrar no meu blog, que passar o endereço aqui é facinho de gravar, que é www.saberdireito.com.br, e lá estarão todas essas decisões, que é um material complementar aos slides que eu estou comentando aqui na aula. Então, essas decisões do STF, vocês podem buscar, acessar não só no site do Supremo, mas no blog saberdireito.com.br estará também essa referência. E outra questão novíssima, gente, muita atenção, que isso é de agora, de agosto para cá, o Tribunal Superior do Trabalho mudou a jurisprudência em relação ao acidentado de trabalho.
havia uma discussão no seguinte sentido: o sujeito sofre o acidente de trabalho no curso do contrato de experiência. Ele tem direito à estabilidade, à garantia de emprego, que segundo a lei previdenciária é de 12 meses após a alta previdenciária. O ministro Maurício Godinho Delgado, que tem um baita livro, que é leitura obrigatória para todo mundo que estuda na área trabalhista, ele há muitos anos defende a tese de que a estabilidade do acidentado, ela tem que ser vista de modo diferente das demais estabilidades. Porque imagine, o dirigente sindical, ele correu atrás, ele foi lá registrar a candidatura para ser eleito e com isso ter estabilidade. Agora, o acidentado é impensável que alguém sofra um acidente de propósito, causando inclusive possíveis danos à sua saúde, só para alcançar algum tipo de estabilidade. Então, observem que de agosto para cá, de agosto de 2011 para cá, a SDI do TST passou a afirmar que mesmo que o acidente ocorra no contrato de experiência, o acidentado vai ter a garantia de emprego previdenciária. Então, acabou finalmente prevalecendo essa tese que o ministro Maurício Godinho e outros vêm sustentando no âmbito do direito do trabalho. Essa decisão depois vocês podem acessar também lá no saberdireito.com.br para vocês terem acesso a esse material. Bom, então, agora finalmente a gente chega exatamente na metade da nossa aula e em seguida vamos abordar as 4 principais modalidades de garantia de emprego no Brasil, que seria o dirigente sindical, o cipeiro, a gestante e o acidentado de trabalho. Aqui seguindo, então, nessa nossa abordagem sobre garantia de emprego, vamos falar um pouco do dirigente sindical. Essa garantia de emprego ela está estabelecida tanto na CLT quanto na Constituição Federal. Eu dou uma dica para vocês, para que vocês depois confrontem o texto da Constituição, que está lá no artigo 8º da Constituição, com o artigo 543, parágrafo 2º da CLT, que vocês vão ver que a redação da CLT tem algumas diferenças em relação à redação da Constituição Federal. Então, a Constituição tem pontos em que ela é favorável aos empregados, em outros pontos ela é desfavorável. A primeira questão: quem alcança essa estabilidade como dirigente sindical? A Constituição e a CLT dizem que é quem foi eleito dirigente sindical, só que a CLT fala que além do dirigente sindical, o dirigente de associação profissional também teria essa garantia. E aí fica a dúvida: eu sou presidente de uma associação profissional, associação sindical, não, desculpem, associação profissional. Na condição de dirigente de uma associação profissional, eu tenho garantia de emprego? O TST cancelou a súmula 222 e fala hoje que não tem. Justamente porque, antes da Constituição de 88, se eu quisesse abrir um sindicato, eu tinha que abrir a associação profissional para, em seguida, abrir o sindicato. Depois da Constituição, eu abro o sindicato direto. Como a associação não é mais uma fase embrionária obrigatória do sindicato, eu não preciso mais, eu não vou ter mais garantia de emprego por ser dirigente dessa associação profissional. Outra questão é que essa estabilidade do dirigente sindical, ela vai do registro da candidatura e, se for eleito, até 1 ano depois do término do mandato sindical. E aqui o TST vem fazendo algumas ressalvas. Primeiro, se eu for membro de conselho fiscal, eu não vou ter garantia de emprego, justamente porque membro de conselho fiscal não é diretor do sindicato. O conselho fiscal não tem função de representação, de combate junto aos empregadores. Se eu for delegado sindical, o delegado sindical, em regra, é nomeado pelo próprio sindicato para funcionar como representante do sindicato dentro do local de trabalho. Não há previsão legal, por isso o TST fala que não cabe estabilidade do delegado sindical, salvo, é claro, se tiver norma coletiva tratando desse assunto. O que mais que a gente poderia
pensar aqui, se o sindicato for recém-criado, ele pediu o registro sindical para o Ministério do Trabalho, mas ainda não foi concluído o processo, ele vai ter garantia de emprego mesmo assim, ainda que o sindicato não tenha o registro na mão, mas se já está em processo de obtenção do registro junto ao Ministério do Trabalho, a tendência da jurisprudência é reconhecer a estabilidade a esse indivíduo. Quando a gente fala em dirigente sindical, não é todo diretor. O TST, na súmula 369 do TST, essa súmula é fundamental, que ela resume esse assunto da garantia de emprego. Na súmula 369, o TST fala que, de acordo com a CLT, o sindicato pode ter até 7 diretores titulares e 7 suplentes. Por isso, na súmula 369, o TST afirma que apenas esse número, de 7 titulares e 7 suplentes, terão a estabilidade sindical. Nessa súmula também, o TST afirma, na súmula 369, que se o empregado registrar a candidatura dele ao sindicato já durante o aviso prévio, ou seja, ele já foi comunicado que está sendo dispensado, essa inscrição na eleição não vai gerar a estabilidade. Pela súmula 379 do TST, seria importante frisar que o dirigente sindical ele só pode ser dispensado mediante inquérito judicial. E aí, atenção, gente, dessas modalidades novas de garantia de emprego, é praticamente a única que a empresa tem que correr para a justiça para provar lá na justiça a falta grave para poder dispensar o empregado com garantia de emprego. Nas outras modalidades, gestante, cipeiro, acidentado de trabalho, a empresa pode dispensar sem autorização judicial. Na súmula 379, o TST reconhece a necessidade do inquérito, porque lá na CLT, isso não está na Constituição, na CLT fala que a garantia de emprego ela não prevalece se o empregado comete uma falta grave apurada nos termos da consolidação da CLT. E aí o TST interpretou que apurar falta nos termos da CLT seria justamente o inquérito judicial para apuração de falta grave. Uma dica que vocês não vão encontrar em praticamente livro nenhum. A Constituição, no artigo 11, estabelece que para as empresas com mais de 200 empregados, eu posso eleger um representante dos trabalhadores no ambiente de trabalho. O TST tem um precedente normativo, que é o PN 86, que direciona o julgamento de dissídio coletivo, onde o TST interpreta que esse representante no local de trabalho tem que ter garantia de emprego. Isso é bem razoável porque ele vai exercer uma função de representatividade dos trabalhadores daquela empresa. Prosseguindo aqui, outra modalidade de garantia de emprego que a gente abordaria seria do cipeiro, que é o membro de Comissão Interna de Prevenção a Acidente. A CIPA é uma comissão paritária formada por determinado número de empregados e número de representantes do empregador. Para um concurso, vocês nunca vão ter que saber isso. A NR5 do Ministério do Trabalho, a norma regulamentar 5, que disciplina quais são os estabelecimentos que precisam ter a CIPA e qual seria o número de membros de cada uma dessa CIPA. A CLT fala que quem for eleito titular da representação dos trabalhadores na CIPA tem garantia de emprego, parecido com dirigente sindical, desde o registro da candidatura até um ano depois do término do mandato. Vem a Constituição Federal e, no lugar de falar trabalhador eleito como representante na CIPA, falou trabalhador eleito para cargo de direção na CIPA. E por isso o TST, na súmula 339, ele vem interpretando que os suplentes também têm garantia de emprego, que na CIPA quem foi eleito titular ou suplente vai ter a garantia de emprego, desde que seja, obviamente, representante eleito dos empregados. Se for aqueles representantes designados pelo empregador, representantes patronais na CIPA, não há essa garantia de emprego. A garantia de emprego da CIPA, ela só vale contra uma despedida arbitrária. E a própria CLT estipula que não é
despedida arbitrária aquela que se funda no motivo disciplinar, que seria a justa causa, no motivo técnico, financeiro ou econômico. O motivo técnico típico é o que está na súmula 339 do TST, que se a empresa fecha o estabelecimento, naturalmente o empregado perde a garantia de emprego. E aqui uma atenção para pega em concurso. Quando fecha o estabelecimento onde trabalha o dirigente sindical, ele vai perder a garantia de emprego? Não. Lá na súmula 369, o TST fala o seguinte, que se a empresa fecha todos os estabelecimentos na base territorial do sindicato, esse empregado perdeu a estabilidade, porque não existe mais emprego no local onde ele atua como dirigente sindical. Agora, aqui para a CIPA, a questão é mais restrita. A CIPA, ela é aberta por estabelecimento, não é por empresa. Então, se eu fechei aquele estabelecimento que tem CIPA, eu posso dispensar os cipeiros, justamente porque perdeu a razão de ser da própria estabilidade, que seria defender os interesses dos empregados em matéria de prevenção a acidente de trabalho dentro, repito, daquele estabelecimento e não propriamente da empresa. Partindo aqui para o fim, então, nessa nossa abordagem sobre estabilidade no emprego, vamos tratar da gestante do acidentado de trabalho. O acidentado de trabalho está previsto no artigo 118 da Lei Previdenciária, da Lei 8.213. O empregado que percebe benefício previdenciário em razão de um acidente, ele tem garantia por 12 meses a partir da alta previdenciária. Quais são os requisitos para que eu tenha essa garantia de emprego? O TST esclarece alguns na súmula 378. E aqui a gente poderia estipular o primeiro. Se eu preciso receber o benefício previdenciário para ter a garantia, esse acidente tem que ter provocado um afastamento superior a 15 dias. Porque pela lei previdenciária, os 15 primeiros dias de afastamento são pagos pelo empregador. A partir do 16º dia é que o empregado vai ser encaminhado para o INSS. E só nessa situação ele alcança a garantia de emprego. É claro que tem empregador que é esperto, né? Cidadão, de certa forma, até malandro. O empregador, de propósito, não encaminha o empregado para o INSS, fica pagando o salário dele, para dizer depois que, como ele não teve o benefício, não tem garantia de emprego. Aí é claro que se o benefício previdenciário foi frustrado por uma conduta ilegal, inclusive, da empresa, porque ela é obrigada a comunicar o acidente de trabalho, é claro que o empregado pode provar na Justiça do Trabalho que ele sofreu o acidente e, com isso, ele vai ter a garantia de emprego da mesma forma. Eu posso ter uma outra hipótese. Imagine um empregado que foi acometido por LER, DORT, essas doenças de natureza ocupacional. Às vezes acontece do empregado efetivamente ter ciência que ele porta aquela doença depois que termina o contrato de trabalho. Nesse caso, a própria súmula 378 faz a ressalva que se o empregado descobre a doença de natureza profissional depois do fim do contrato de trabalho, ele pode entrar com ação ainda na Justiça do Trabalho pedindo a sua reintegração por configurar aqui o acidente de trabalho. Uma outra questão, muita atenção com essa questão que quase livro nenhum aborda. Imagine que o empregado sofreu um acidente no trajeto para a empresa ou voltando da empresa para casa, o chamado acidente de trajeto, que pela lei previdenciária é acidente de trabalho. É claro que se a gente for levar para a responsabilidade civil, para a indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, dificilmente eu teria como culpar o empregador por esse acidente de trabalho. Só que aqui a questão trabalhista da garantia de emprego não tem nada a ver com a indenização por acidente de trabalho. Se o empregado sofreu um acidente de trajeto, foi atropelado, por exemplo, a empresa pode não ter culpa com isso, mas ainda assim, sendo por lei classificado como acidente de trabalho, o empregado vai ter direito à garantia de emprego de 12 meses após a alta previdenciária. Essa norma dos 12 meses é uma norma de ordem pública. Por isso o TST,
na OJ 31 da SDC, afirma que é nula qualquer norma coletiva que venha a reduzir esse prazo de 12 meses estabelecido na lei previdenciária, de modo que é uma norma imperativa, sobre a qual a norma coletiva não pode transacionar. E, por fim, a garantia de emprego da gestante, que pela Constituição, ela é desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Surgiu uma primeira dúvida aqui. O que seria esse termo confirmação da gravidez? O TST, na súmula 244, há muito tempo vem afirmando que confirmação da gravidez não tem o sentido de comunicar a gravidez para o empregador. E, desse modo, mesmo que o empregador não saiba que a empregada está grávida, ela tem garantia de emprego. O desconhecimento do estado gravídico por parte do empregador não é óbice para o alcance da estabilidade, é isso que diz o TST na súmula 244. Mas o TST vem além disso. O TST vem dizendo que a estabilidade, na verdade, ela é desde a concepção. Existem alguns julgados, vocês vão poder acessar lá no blog saberdireito.com.br, vários julgados do TST, inclusive da SDI, é a interpretação majoritária, então, do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: ainda que a reclamante, a trabalhadora, a gestante, tenha saído da empresa sem saber que estava grávida, ela tem garantia de emprego. Imaginem que, uma situação bem atual, ela engravidou no curso do aviso prévio indenizado, nem trabalhando mais na empresa ela não está. Ela vai receber apenas a indenização desse aviso prévio. Então, nessa perspectiva, a jurisprudência vem dizendo que, como o aviso prévio conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, nesse caso, se a mulher sai da empresa e algumas semanas depois faz o exame médico, o laudo de ultrassom, e descobre que já estava grávida no curso do contrato, ainda que seja nesse período de indenização do aviso prévio, ela tem estabilidade. E aqui vocês percebam uma distinção que o TST faz. Nós falamos em outra parte da nossa intervenção que se o empregado que está de aviso prévio fizer inscrição lá no sindicato como candidato às eleições do sindicato, o TST fala na súmula 369 que ele não tem garantia de emprego. Agora, se for uma empregada que está no curso do aviso prévio e engravida, ela vai ter a garantia de emprego. Por quê? Porque a jurisprudência diz que, nesse caso da estabilidade da gestante, eu tenho o interesse do nascituro envolvido também. Não é só uma questão de proteger o mercado de trabalho, o próprio emprego da mulher. Por isso, a jurisprudência vem reconhecendo a estabilidade. Outra questão que que pode ser discutida aqui nesse tema seria em relação à doméstica, que hoje, pela lei dos empregados domésticos, isso é desde 2006, a empregada doméstica também, se ficar gestante, tem garantia de emprego nos mesmos moldes de uma empresa. Eu só faço uma ponderação aqui com vocês, que na hora de solucionar um processo desse tipo, o juiz vai ter que adotar 2 pesos e 2 medidas, se for uma empresa ou se for uma empregada doméstica. Não é questão de discriminação. O que ocorre é o seguinte: se uma empresa dispensa uma empregada grávida e se recusa a reintegrar, o juiz tem que fazer a vontade do Estado, mandar reintegrar essa cidadã, salvo se ele usar um expediente que está na CLT, no artigo 494, se não me engano, onde menciona que se o juiz verificar que a reintegração não é aconselhável, nesse caso, o juiz deixa a reintegração para lá e manda pagar uma indenização em relação ao período estabilitário. Sobre essa indenização, inclusive, eu chamo a atenção de vocês para a súmula 244, porque olhem só o que o TST fala sobre converter a garantia de emprego em indenização. Ele fala que a garantia de emprego só autoriza a reintegração se essa se der durante o período estabilitário, que é o que nós dissemos já em outra intervenção mais para trás, sobre a súmula 396. Só que aqui,
consertando os termos lá da súmula 396, o TST fala que, do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, quando vocês leem lá o termo salários da súmula 396, vocês têm que ler como se fosse o que está aqui na súmula 244. Não é só os salários, são todos os direitos correspondentes ao período estabilitário. Então, voltando à questão da doméstica. Na doméstica, se chega lá no processo, o empregador disser, eu não reintegro, o juiz não pode simplesmente mandar fazer a reintegração, porque existe aqui a questão da inviolabilidade do domicílio do empregador doméstico. Eu não sou obrigado a aceitar dentro da minha residência alguém que não é benquisto. E nesse caso, nos parece que o juiz não pode forçar a reintegração, mas para fazer valer o direito da doméstica gestante, o juiz vai, na realidade, converter o período de garantia de emprego em indenização pecuniária equivalente. E, por fim, finalizando aqui a nossa intervenção, vocês perceberam que a gente tratou aqui várias questões jurisprudenciais que tem sido a tendência dos concursos. Nesse sentido, inclusive, a gente está preparando para esse ano ainda lançar um preparatório aqui nos júris para a magistratura do trabalho e para o Ministério Público do Trabalho, pensando um curso bem aprofundado para vocês pegarem mesmo rodapé de livro, de processo, de direito do trabalho, para que a gente não caia aqui em questões que muitas vezes o candidato concurseiro, por mais que estude, ele não consegue ter essa vivência prática que muitas vezes é o que derruba na prova. Então, uma última questão que seria importante nós abordarmos aqui é que tem sido comum a gestante, por exemplo, entrar com a ação, no exemplo que está no quadro aqui, ela entra com a ação depois de vencido o período de estabilidade. Aí fica a seguinte dúvida, olha, ela está usando de má fé, ela deixou para entrar com a ação depois de exaurido o período estabilitário, para que ela não possa ser reintegrada. Então, nesse caso, como ela não está buscando a reintegração, está buscando só o dinheiro, ela não vai ter o direito. Em razão disso, o Tribunal Superior do Trabalho publicou orientação jurisprudencial dizendo que o único prazo que o empregado é obrigado a seguir é o prazo de prescrição bienal. De modo que, nesse exemplo aqui, a gestante, se ela entrou com a ação depois dos 5 meses do parto, ou seja, ela não tem estabilidade mais, se ela observar a prescrição, ela tem direito à indenização pecuniária, ainda que não tenha mais direito à própria reintegração. Bom, com essas informações nós vamos ficar por aqui, estendemos até um pouco do tempo previsto, mas possibilitando aqui ainda que a gente possa responder algumas perguntas que vocês tenham para fazer para a gente. Muito obrigado pelo convite da professora Tânia e fico à disposição, inclusive, para colaborar em outros eventos e aproveito aqui esse final para novamente fazer o convite para vocês para participarem do curso de pós-graduação em prática trabalhista e para ficarem antenadas nos cursos que os júris devem lançar aqui em seguida, em especial da Magistratura do Trabalho e MPT e também da PGE visando o concurso aqui de Goiás. Até logo. E eu tenho 2 perguntas aqui, professor, para fazer para o professor. A primeira pergunta é da Darlene. Ela pediu para o professor pode repetir rapidamente a questão da garantia do dirigente sindical quando o sindicato encerra as atividades, que ela não entendeu direito. Ah, tá bem, Darlene. Talvez eu não tenha me expressado bem. Na realidade, não é propriamente o sindicato encerrar suas atividades, mas é quando a empresa encerra suas atividades na base territorial do sindicato, como não há mais empregos no local em que aquele dirigente sindical atua, ele perde a sua garantia de emprego. Isso está lá na súmula 369 do TST.
né? Então, se porventura eu aqui deslizei de falar de fechamento do sindicato, não, seria o fechamento da própria empresa. Ok, professor. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Ayan. Ele pergunta assim: e se o empregado adota durante o aviso prévio indenizado, ele tem estabilidade? Se ele adotar? Ele olha, colocou. Bom, aí nós vamos ter, Ayan, duas situações distintas. Se for um empregado do sexo masculino que adotar uma criança, a legislação me parece que teria que evoluir, ou a gente usar alguns princípios constitucionais para tentar achar uma solução para isso, mas não existe a estabilidade pela paternidade, né? Estabilidade seria só pela maternidade. Agora, se você quer perguntar se a mãe fizer uma adoção, e pode ser no curso do aviso prévio, se vai ter garantia de emprego, aí eu teria que responder por princípios constitucionais, porque o que ocorre? A Constituição Federal, quando reconhece a estabilidade da gestante, ela faz menção à gestação, à maternidade natural, digamos assim, tanto que a Constituição faz referência ao parto como um elemento de contagem da duração da estabilidade, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a situação da mãe adotante, ela está em idêntico nível da própria estabilidade, da própria... A mãe adotante, ela também, por questão de isonomia, de proteção à criança, de proteção à própria família, ela tem garantia de emprego. Assim, penso com muita certeza. Se ela adota no curso do aviso prévio, me parece que ela tem estabilidade também. Até porque a gente tem que pensar, né, a professora Tânia, o pessoal que está no Brasil inteiro, ninguém vai adotar uma criança da noite para o dia. Isso decorre de um processo de meses, às vezes de mais de um ano, para obter a adoção. De modo que, se o processo de adoção ou de concessão da guarda da criança culmina justamente no momento em que a empregada está no aviso prévio, ainda que indenizado, eu não teria dúvida em afirmar que ela tem estabilidade também. Ok, professor. E para finalizar, a última pergunta é da Marjorie. Ela fala assim que na última observação que o professor fez, se a má-fé só é caracterizada observando os prazos prescricionais? Bom, Marjorie, boa pergunta, que a gente complementa um pouquinho do que foi falado. Na realidade, segundo a nossa jurisprudência, não vai existir má-fé nunca. Porque, na verdade, se o empregado deixa para entrar com a ação depois de ter vencido o período estabilitário, isso por si só não configura a má-fé. Agora, quando a gente disse que o único prazo que o empregado tem que observar é o prazo da prescrição, não é propriamente que, se ele entrar com a ação depois já de estar prescrito a sua pretensão, isso vai caracterizar a má-fé. Mas a questão é que, se ele ingressar com a ação mais de 2 anos depois do seu desligamento, naturalmente, se a empresa invocar a prejudicial de prescrição, o juiz vai extinguir o processo com resolução do mérito em razão da prescrição. Não seria aqui por má-fé, mas exatamente por aplicação da prescrição. Ok, professor. Estou verificando aqui a minha timeline, mas não temos mais nenhuma pergunta. Então, queria que o professor falasse. O professor falou já sobre esse novo curso que a Rede Juris vai oferecer sobre a magistratura e o Ministério Público do Trabalho. Eu queria que o professor falasse um pouquinho se tem alguma previsão para ele começar, se o curso vai ser um curso extensivo ou é um curso intensivo, se ele vai abranger todas as matérias ou só matérias específicas. Conta um pouquinho sobre o formato, professor, desse curso. Legal, Tânia. O que ocorre, Tânia? Os concurseiros devem ter reparado que nesse ano de 2011 estão sendo aprovadas várias leis criando cargos de juiz do trabalho nos diversos tribunais regionais de trabalho. Aqui mesmo em Goiás,
há poucas semanas atrás, foram criados 24 cargos de juiz do trabalho e um cargo de desembargador. Então, em 2012, vai ser um concurso, um ano com muitos concursos na área da magistratura trabalhista. E a gente está percebendo, os alunos estão pedindo muito, e em razão disso, nós estamos preparando para começar ainda esse ano, deve ser na segunda quinzena de novembro, um curso bem aprofundado para a magistratura do trabalho e para o MPT, abordando todo o conteúdo do concurso, não só a parte de direito do trabalho, de processo de trabalho, que sem dúvida são as matérias mais importantes, digamos assim, mas também as outras de direitos humanos, civil, processo civil, constitucional, administrativo, que tem lá uma baita importância no concurso. Então vai ser um curso completo, intensivo, e com a vantagem que as aulas elas vão sendo gravadas e disponibilizadas no site, né? Então acaba que o aluno ele tem a facilidade de uma outra aula que ele perder, que ele não conseguir assistir ao vivo, online, ele tem a possibilidade de assistir depois, interagindo com os professores, né, mandando perguntas. A gente tem por prática sempre tá respondendo, dando esse apoio para o aluno fora das aulas também. Eu aposto que o curso está sendo muito bem preparado, uma escolha muito boa dos professores, e eu acho que vai ser bem compensador para quem estiver estudando na área trabalhista. Eu lembro, Tânia, eu estou na Justiça do Trabalho, nem parece, né, que eu sou novinho, né, mas eu entrei como juiz de trabalho com 22 anos, né, de idade. Eu tinha formado há um ano, né? Então, na época, era uma dificuldade tremenda para preparar para o concurso de juiz do trabalho. E hoje, o concurso é que ficou mais difícil, né? Porque a gente tem percebido muita publicação na área trabalhista, muito tema novo, e isso acaba, de certo modo, dificultando o concurso. Eu acho que são iniciativas como essa, de cursos bem elaborados, sites como o seu, Tânia, dá esse apoio extraordinário para os candidatos, que ajudam na aprovação, né? Hoje o aluno tem como não ficar perdido em qualquer lugar que ele estiver no país. Ele tem esse poder dessa ferramenta da internet para ajudar no estudo. Eu acho que isso é fantástico e a gente tem que aproveitar. Ok, professor. Eu tenho 2 abraços especiais para transmitir para o professor. Vamos lá. Que é do professor Rogério Neiva. Ah, que bacana. Que acompanhou aqui nós. E agora acabei de receber um novo abraço aqui para retransmitir, que é do professor que deu a palestra ontem, professor Gáudio de Paula, também acompanhou aqui a sua palestra hoje. Os dois mandaram um abração para o professor aí. Grande amigo e 2 companheiros, né? O Gáudio dá aula em alguns cursos que eu tenho participado. Eu quero trazer ele aqui também para a Rede Júris, e o Rogério com certeza vai estar conosco em alguns dos nossos cursos aqui também. Manda um abraço para eles. Ok, professor. Vocês já viram, né? Vocês escutaram bem que o professor falou desse curso. Imagine que todo... Olha, deixo aqui minha sugestão para o professor que vai... Para o Rogério Novo. Imagine, o professor de ontem, o pessoal adorou que é o professor Gáudio. Hoje, aqui a timeline, depois o professor vai ver só elogios também aqui a palestra do professor. Amanhã vem ele com toda a rapidez do mundo, Rogério Neiva. Rogério é ótimo. Rogério não pode piscar, né, professor? Se piscar, já perdeu. Mas amanhã ele sempre vem aqui para falar sobre temas de concursos, e eu instituí uma campainha, porque ele vai pegando carona nele mesmo e aí ele vai embora. Mas eu já prometi que amanhã, como a palestra é de conteúdo trabalhista, que amanhã eu não vou acionar a campainha e eu vou deixar ele falar aqui a noite inteira.
que ele fala, e amanhã o tema dele vai ser bem interessante sobre terceirização. Mas só voltando sobre o curso que o professor... Tem que tomar cuidado, senão ele vara à noite aí. Ele vai, eu já falei, amanhã eu vou colocar lá no site, assim, condição para assistir a palestra. Colchonete e travesseiro. Já vem equipado. Mas sobre o curso que o professor falou, e tenho certeza desde já que o curso vai ser um sucesso. Já peço para o professor Geibson, que também está ouvindo, que eu quero transmitir aqui a primeira aula inaugural desse curso. Eu gostaria de transmitir aqui pelo Jurisprudência Concurso também. E vou fazer uma sugestão, que por esse tempo aí que eu trabalho já há mais de 6, 7 anos com o público de concurso público, e é uma coisa que as pessoas sempre me mandam e-mail e eu tenho dificuldade de indicar porque realmente não conheço. É um curso específico de OJ, não tem, assim, salvo engano, eu desconheço na modalidade online. O pessoal pede muito curso de orientação jurisprudencial e um curso de sentença. Eu recebo professor Geibson, professor Fabiano, deixo aqui o meu pedido para vocês fazerem um curso aí de sentença, acumulando, vou deixar até a sugestão aqui, acumulando material que seja escrito e depois vocês resolverem a sentença com o pessoal através do online. A área trabalhista, eu sempre falo que é um concurseiro bem exigente. É verdade. E assim, o pessoal sabe que eu conto tudo aqui. E, assim, dos concurseiros, o concurseiro trabalhista, né, na minha opinião, não sei se é porque eu tenho dificuldade com o direito do trabalho, mas eu acho que hoje é um dos concursos mais difíceis. É verdade. E mais trabalhoso para você entrar, as fases do concurso. E é um concurseiro exigente. Um concurseiro exigente que ele não mede esforços para comprar, ou seja, livros, qualquer material, mas ele é muito exigente com o material que ele está comprando. Então, rede, júris, deixo aqui a minha sugestão para, além do curso regular que vocês vão fazer aí para o pessoal da trabalhista, que vocês façam aí um curso de OJ, que é muito procurado e cai muito nesse concurso, né? Cai. E também sobre um curso de sentença específico aí para a área do direito do trabalho. Vou deixar aqui a minha sugestão. Você me criou com um problema, viu? Porque agora todo mundo vai querer, né? É porque o Geibson, desde janeiro, agora ele está insistindo comigo para gravar esse curso de OJ. E em relação ao curso de sentença, eu toda a vida dei aula particular mesmo, de pegar na mão, digamos assim, né? Que estão espalhados em vários TRTs do país, né? E a gente sabe da dificuldade nessa questão do curso de sentença, e eu agradeço a sugestão. Nós vamos pensar nisso também, porque o curso de sentença ele é um pouco trabalhoso, porque a gente vê às vezes algum instituto ou outro tem curso de sentença, mas não adianta o professor dar o curso de sentença só mostrando uma prova e explicando para os alunos qual seria a solução mais correta. O curso para valer mesmo tem que pegar a prova do aluno, manuscrita mesmo, o professor corrigir, rabiscar, falar o que está errado, e por isso a gente está tentando buscar aqui um formato que atenda essa necessidade, né, para que o curso seja diferente mesmo e faça a diferença mesmo para o candidato, né? Porque a sentença não é fácil mesmo, não. É isso aí. Então, vocês concurseiros trabalhistas que estão ouvindo aqui podem utilizar do meu canal aqui, do Rede de Jurisprudência e Concursos, lá pelo site, no contato, se você tiver alguma sugestão, como você gostaria desse curso de sentença, algumas ideias, podem mandar lá para o contato do site, Jurisprudência e Concursos, que eu me comprometo a repassar aí todas as ideias e as sugestões lá para o professor Fabiano e para a Rede Júris, para que eles possam chegar num formato mais próximo daquilo que vocês estão querendo.
Muito bem. Então, vou me despedir do professor aqui. Professor, eu vou deixar o professor aqui na tela com os nossos seguidores para o professor se despedir, ok? Fique à vontade, professor. Muito obrigado para todos do Brasil inteiro que acompanharam a minha palestra aqui nessa noite. Foi um enorme prazer participar dessa atividade com a professora Tânia, e desejo muito sucesso, muito esforço, muita disposição para vocês, que realmente não é fácil essa relação de concurseiro, mas a gente sempre pensar que um objetivo de vida, não só a questão financeira, mas a questão profissional e pessoal, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, e fica então os votos de muito sucesso, e espero estar acompanhando vocês em outras empreitadas, cursos da Rede de Júris. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, professor. Um abraço e uma ótima noite. Espero que o professor não pegue muita chuva na volta. Obrigado. Assim Até mais, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.